Saudações, Dux e Duquedas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de texto agora da FluPress. Sim, voltamos com a FluPress e que bom que a FluPress volta com mais informações sobre o mundo mais do Fluminense mais aprofundado, com mais profundidade. Então sente no sofá, com a poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Então vamos falar mais sobre isso. E é justamente do parceiro Vitor Costa, né? Que é um dos caras que eu tecnicamente eu não mais gosto da maneira ali, né? Mas é importante às vezes a gente ver o que ele tá falando. Diniz, de passageiro a condutor. Por Vitor Costa, em 19 de junho. Isso aqui eu fiz em 21 de junho. E talvez vá até lá pro final esse vídeo. Salve galera Netflu. Tô de volta. Depois de algum tempo para analisar o momento do Fluminense. Numa frase nevrálgica do ano. O que é nevrálgica? Gente, a gente precisa saber o que é nevrálgica. Eu sei o que é nevrálgica, mas vamos pesquisar sobre o que é nevrálgica? Relativo à nevralgia, neurálgico. O que significaria isso? Que se refere à nevralgia, dor aguda, ocasionada, quer dizer dor intensa. Tá. Muito dolorido, né? Em que Fernando Diniz e seu elenco terão a chance de retomar a intensidade e os resultados que fizeram a torcida sonhar ao longo do primeiro semestre. Sabe? Pra quem não sabe, essa parada técnica da CBF, ela está dividindo o primeiro semestre do segundo semestre. E o primeiro semestre foi muito ruim para o Fluminense. Perdemos vários jogos importantes na Libertadores, como também perdemos a nossa classificação para a Copa do Brasil. Então é muito interessante que ele está falando sobre isso, mas com uma perspectiva positiva, né? Sabe, eu falei isso em um dos pós-jogos, que eu falei que era do jogo da realidade, que era o seguinte: vão existir três visões. Eu falei isso para vocês lá. Vão existir três visões de Fluminense: a positiva, que é o que me parece que vai ter ali; a negativa, que eu vejo diversos outros canais fazendo; e a real, que é o que eu tô fazendo. Tá? Mas vamos falar aqui. Então vamos ver se essa aqui é positiva, é negativa. Me parece que é mais positiva, mas vamos ver, né? Eu sempre gosto de encarar a realidade, mesmo que ela seja ruim. Sim, Diniz vem errando demais. E o trabalho não deve ser interrompido. Viu como que eu falo? Isso aqui eu falei quando eu tava cobrindo as eleições do Fluminense. Eu cobri justamente isso aqui. Eu sabia que isso daí ia acontecer em todos, que é justamente isso. A gente vai reclamar do Diniz, mas a gente vai ter medo de tirar o Diniz do time. Porque com o Diniz a gente tem uma chance, mesmo que seja pequena, de ganhar alguma coisa. Sem o Diniz, com a possibilidade também da saída do próprio Odair Hellmann do Santos, a gente vê justamente como perigos. Tanto ele como o Barroca, que também está sem time, como outros técnicos. Ou seja, tecnicamente falando, é isso que eu falei: é o enforcamento da torcida. E é isso, a torcida está sendo enfocada por conta disso, porque não vê algo além do Diniz possível no Fluminense. Isso foi construído pelo Mário. É isso que eu estou falando. A cortina de fumaça do Mário funcionou. Todo mundo está caindo. Eu não. Seria um total contrassenso de todos os entes envolvidos se isso ocorresse. Que está falando sobre o que o Mário poderia... O Mário falou justamente, né? O Mário falou que não está ameaçado o Diniz. O argumento que o trabalho de Diniz está manjado e os adversários neutralizam o time com facilidade é vazio e impreciso, pois em pouco mais de um ano de Fluminense, o time já havia passado por fases semelhantes e se recuperou. Não. Em nenhum momento se passou assim. No ano passado, não.
No ano passado, a maior parte ali foi vitória. Entendeu? As nossas derrotas, que acabaram acumulando somente numa situação de a gente só ter Copa do Brasil e Brasileiro, foi justamente por conta do Abel Braga. Então não. A gente ficou em terceiro lugar, ganhando muitos jogos. E muito isso por conta de coisas que o Diniz fazia lá e que hoje em dia ele não faz. Então não, pra mim tá faltando informação aqui. Mas vamos ver se ele vai dizer um pouquinho mais sobre isso. Não se trata, portanto, apenas disso. A má fase do Flu, como quase sempre em um clube de futebol, é resultado de uma soma de pequenos e grandes fatores. Sim. E um dos fatores é justamente esse, que é o que você sublinha aqui, ó. Eu falei lá atrás, nas eleições do Fluminense, o que aconteceria. E tudo está acontecendo agora. Sabe? Ah, mas você é um cara... Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas você é um cara adivinhador. Claro que não, meu filho. Eu só vi as forças, calculei e vi que estava tendo alguma coisa errada nisso. Então não, gente. Eu não estou falando isso para mal. Estou falando que já estava descrito o que aconteceria. A torcida do Fluminense estaria engasgada justamente nisso tudo. Mas vamos falar mais sobre isso. Entretanto, assim na fase de esplendor, a má fatia da responsabilidade atual da baixa é do treinador. Sabe? Não é do treinador. É por isso que vocês estão nessa cortina de fumaça. É do Mário. É do Mário. Que ao invés de... eu não sei se você se lembra, mas tem uma frase do Mário que até hoje ecoa na mente do seu chefe, o Leandro Dias, que é o seguinte. Não é que ele seja chefe, porque é uma participação. Ele não ganha nada com esse texto. Mas vamos dizer que seja um chefe. Que ele fala lá que o futebol sou eu. Ele falou isso. Até hoje o Leandro Dias fala sobre isso. Então o que você está falando está em contrassenso ao que o Leandro Dias está falando. A responsabilidade não é do treinador. A responsabilidade é do Mário. É por isso que você não consegue ver. Mas você entende que o Diniz é o cara que tá mandando e desmandando. Não é assim que funciona. Sabe? O Maurício Ramalho, eu vi uma breve fala do Maurício Ramalho sobre o esporte brasileiro. E ele fala assim, cara, muitas das vezes a gente pedia tal jogador e os caras falavam assim, não tem dinheiro. Você tá viajando. Eu não vou comprar isso pra você. Então, a situação é o seguinte. Enquanto lá na Europa realmente a gente pode falar que a culpa é do treinador, aqui no Brasil a gente não pode falar mais nisso. Tanto que diversas vezes foi perguntado pra ele e diversas vezes falou assim, cara, eu não posso falar nada sobre isso. E o Maurício Ramalho então tá errado? Ele fala lá que pediu A, pediu B, pediu C e o presidente falou assim, ó. Você pediu o quê? Pediu A, pediu B, pediu C. Ah! Não vai pedir. A gente não tem dinheiro pra isso. Desculpe, você não pode pedir isso. Você pode pedir outros jogadores. Esse daqui, não. E olha que ele só pegou time com dinheiro, com bala na agulha. Sabemos que há pouco... Ó, tá vendo? Sabemos que há pouco dinheiro. Eu não lembro. A diretoria, em geral, faz mais escolhas na hora de contratar e jogadores oscilam. Beleza, tá vendo? Todavia, desde o final de 2022, Fernando Diniz, por méritos, se tornou o sol. Não se tornou o sol. Novamente, você está contrariando o Leandro Dias. Essa informação está incorreta. O sol é o Mário. O Mário já falou que o futebol é ele. Se entende isso, pelo amor de Deus. Escuta o Leandro Dias, cara. Tudo passou a habitar em seu entorno. No reposicionamento das contratações e amadurecimento nas escolhas de 2023, esperado por boa parte da torcida, não aconteceram.
Não aconteceram. Mas é muito por parte do, do, do mandatário tricolor. Normalmente você está em contradição. Você, Vitor Costa, tem que aprender muito com o Leandro Dias. Porque isso aqui tá ruim. Isso aqui até agora não tem nada com informação correta. Antes de continuar falando mais sobre esse texto aqui, se inscreve no canal, faça o texto para você que é coach, comente, compartilhe, rede social na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela para não dar qualquer valor, vamos falar mais sobre o Fluminense. Vamos ver se ele melhora esse texto e fala a verdade. Tá complicado. Opa, tá quase acabando aqui. Como consequência, foi montado um elenco desequilibrado, curto e com poucas oportunidades à base como deveria. Essa parte aqui a gente pode culpabilizar de início. Somente essa. O resto, não. O resto eu não vou permitir que você culpabilize o cara que tá errado. O cara que não tem isso daí. Eu vou falar novamente o que o Muricy Ramalho falou. Diversas vezes o Muricy Ramalho pediu o jogador, o Muricy Ramalho. Você sabe o que é o Muricy Ramalho? É o cara que mais ganhou título no Brasil. É o cara que deu um não sonoro para a seleção brasileira. Era o melhor treinador do Brasil. E até agora eu não sei porque o que ele está fazendo como gestor do São Paulo. Eu não entendo. Porque ele não é gestor. Ele não sabe fazer a gestão. Ele sabe ser técnico. Como ninguém. Gestor? Não. A chegada do Marcelo e o importante título do Carioca indicavam um ano promissor. Mas os problemas ainda estavam lá. Sim. O desgaste e, sobretudo, as lesões trouxeram estabilidade e mais resultados. Não foi isso. Foi diversas vezes os jogadores sumindo. A questão somente de sair de jogadores que o torcedor do Fluminense queriam que ficassem. Ué. O John Kennedy esteve no Carioca em algum momento. Só na final. Só nas fases finais. Antes disso, ele estava na Ferroviária. Então não foi isso. Até agora você não está acertando no local. Você, sabe? Você está tratando uma vacina como uma injeção intravenosa. Então, assim, você está tratando justamente de uma coisa que você pode colocar em qualquer local que vai entrar, porque é na corrente sanguínea, do que você ter que colocar alguma coisa na sua veia. É diferente. É diferente. Eles não fazem, não, vamos pesquisar aqui onde que não. Como é que a vacina faz? Você vai lá, aplica ela e acabou. Ela vai acontecer. Agora, é diferente quando você tem, por exemplo, toma soro. Você vai lá, pega o soro, coloca na sua veia e aí você faz isso tudo. É isso que você não está entendendo. Você está achando que a vacina é a injeção, é uma injeção. E uma injeção é uma vacina. Não é assim que funciona. Tá bom? O problema foi justamente isso. Várias somas de sumidos. Eu falei muito do Cipriano. Ele tá jogando no Bragantino. O Cipriano. O Johnny. Aí você tem um esquerdinho que não é mais usado. Ou seja, é o sumiço de várias situações que o próprio Mário fez e que realmente não tem mais. O Luan Brito, que poderia servir como centroavante. Já que me parece que o Lelê tá se querendo se adaptar na ponta, o John Kennedy na outra ponta, e cadê o centroavante? É o Alan? Que nunca foi centroavante no Fluminense? Tá faltando informação aí, né, meu filho? Tudo isso com uma dose gigantesca dos erros da escolha do treinador. Principalmente no decorrer dos jogos, onde improvisa demais e descaracteriza o próximo. Não é isso, cara. Ele tá fazendo isso porque ele só tem isso. Normalmente eu falo. Pra mim, assim, hoje, a minha dupla de zaga, eu tô falando isso aqui no dia do jogo contra o Atlético Mineiro. Hoje, a minha zaga iria com
Davi e Cipriano. Pergunta: aonde está Davi? Não é nem colocado para jogar. Isso é culpa do técnico. E Cipriano está emprestado. E aí ele tem que fazer várias improvisações. Por quê? Porque o Mário quer que os jogadores que contratados joguem. Por fim, temos aspectos positivos. O trabalho está mantido acertadamente, o grupo entende o modelo de jogo, que já demonstrou vencedor. Estamos ainda na primeira parte da tabela do brasileiro e dependemos dos esforços próprios para avançar na Libertadores. Isso daí é bom. É bom. Mas vamos colocar aqui. O trabalho está mantido acertadamente. Tudo bem. Não vamos discordar sobre isso. O grupo entende o modelo de jogo. Entende? Se você pegar todos os jogos anteriores, você não tem tanto dinizismo. As pessoas estão indo lá decepcionadas do jogo. Você não está indo muito pro Maracanã. Porque eu estou indo muito pro Maracanã. Em todo lugar do Maracanã, eu não vejo as pessoas felizes. Sabe? As pessoas pagaram também para ver o dinizismo. E não estão vendo isso. Cabe agora ao Diniz e aos jogadores uma resposta dentro de campo. E a diretoria fora dele. Com contratações. Ou seja, olha só, no final da história você fala sobre a diretoria. Só que, cara, o problema é a diretoria. Só para constar aqui, eu falei sobre isso. Eu falei sobre o múltiplo ataque que o Mário fez. Atacando com o técnico, atacando com o Fred, atacando com as contratações. Então, desculpe. Eu vou falar novamente a mesma coisa. O Leandro Dias lembrou bem que o Mário, em uma das suas entrevistas, falou que o futebol era ele. E até o Leandro Dias colocou isso daí como uma simulação do Rei Sol. De 2014, né? Que o Estado sou mim, quer dizer, o Estado sou eu. Ele fala que o futebol é ele. Então, desculpe. Já que o Mário falou que o futebol é ele, eu não vou culpar a Diniz. Eu vou culpar o Mário. Então, se a frase inicial justamente sua é Diniz de passageiro a condutor, eu vou falar Diniz de condutor, de passageiro para passageiro. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faz o triplo Z que é curte, comenta e compartilhe. Rede está na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saltões tricolores.